Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Denilson de Sá e eu estou aqui hoje para apresentar as partes educacionais. Nós vamos falar um pouco sobre a contração muscular, sobre os tipos de fibras, né? Falar um pouco aí sobre as corridas de 1.500 metros e 100 metros, quais tipos de fibras são utilizadas e aplicar esses tipos de fibras, né? Diferentes tipos de treinamento voltado para o futebol. Na contração muscular, a gente precisa entender primeiro como é que funciona esse processo de contração muscular. Ele é um processo que permite a geração de força para mover ou resistir uma carga. Então, toda vez que eu preciso levantar, pegar alguma coisa, fazer alguma atividade física, até mesmo os processos involuntários, né, nos músculos do coração, por exemplo, há esse processo de contração muscular, tá? E para isso é preciso que a gente utilize a energia fornecida pela ATP para o processo de contração e o relaxamento é a liberação da tensão que foi produzida durante a contração. Para que aconteça a contração muscular, ela envolve uma série de eventos celulares que acontecem de forma simultânea, tá? Dentro do músculo. Aqui a gente consegue perceber um pouco sobre como funciona esse processo. Nosso músculo, ele é formado por fibras musculares. Essas fibras, por sua vez, elas são formadas por miofibrilas. E cada miofibrila, ela é composta por um conjunto de sacrômeros e linhas Z. Então, eu tenho um sacrômero, linha Z, um sacrômero, linha Z. Esse sacrômero, por sua vez, ele é composto por duas proteínas, a actina e a miosina. Então, quando há liberação de uma molécula de cálcio fornecida pelo processo de ATP em contato com o músculo, a proteína actina ela desliza sobre o filamento de miosina, fazendo com que o sacrômero ele seja encurtado. Esse encurtamento, né, fazendo com que todo o sacrômero, a linha Z em uma outra se torne um pouco mais próxima, elas venham mais para perto uma da outra, é chamado então de contração muscular. Olha que legal. E quando há liberação dessa molécula de cálcio e a actina e a miosina elas voltam para o estado original, então o músculo volta a estar relaxado. Então, a ativação da actina e da miosina, desculpe, deslizando uma sobre a outra, contração muscular. Então, esses miofilamentos, eles voltam para a posição inicial, então relaxamento muscular, tá? Então, aqui é um pouco sobre o que eu falei, sobre esse processo de contração muscular, que é preciso que haja essa presença dessa molécula de cálcio para que ocorra a contração muscular, né? E a aproximação das linhas Z entre um sacrômero e outro, tá? E existem dois tipos de fibras musculares, basicamente. A fibra do tipo um e a fibra do tipo 2. A fibra do tipo um ela tem essa coloração um pouco mais vermelha, e a do tipo 2 é uma coloração mais esbranquiçada, como a gente consegue ver aqui. Mas eu vou mais pra frente, no próximo slide, eu vou explicar um pouco mais sobre cada tipo de fibra, tá? As fibras do tipo um são fibras mais avermelhadas e utilizam um sistema de energia aeróbico, que traz oxigenação ao músculo. Essa cor avermelhada, ela se dá pela presença de mitocôndrias, muitas mitocôndrias nesse tipo de fibra, até porque ela tem uma capacidade oxidativa, ou seja, utiliza oxigênio para a geração de ATP, tá? Como fonte de energia principal de energia. Então, por haver muitas mitocôndrias e muita vascularização para o transporte sanguíneo pela via oxidativa, essa fibra tem essa coloração mais avermelhada, tá? Ela também são altamente resistentes à fadiga e são mais apropriadas para exercícios de longa duração. Então, quanto maior for a prática física, quanto maior for a duração de resistência e força que seja aplicada ali no exercício, na atividade física, as fibras do tipo um estarão presentes predominantemente. E agora, as fibras do tipo 2, elas são mais esbranquiçadas por ter menos vascularização do que as fibras do tipo um, certo?
e utiliza o sistema de energia anaeróbico, desculpe, anaeróbico, ou seja, trabalha ao mesmo tempo diversos músculos do corpo, não apenas em uma região específica. Essas fibras, elas têm alta capacidade de se contrair. Então, a fibra do tipo 2, que também é subdividida em fibra do tipo 2A e do tipo 2B ou tipo 2X, elas são fibras que se contraem rapidamente, tá? Então, elas fadigam rapidamente também, geram movimentos mais rápidos e são predominantemente encontrados em atividades anaeróbicas que existem paradas bruscas, arranque, mudanças de ritmo, por exemplo, no basquete, no futebol, tiro de 200 metros, 100 metros, musculação. As fibras do tipo 2, como eu disse, elas também se dividem em fibras do tipo 2B ou tipo 2X. Tá? A fibra do tipo 2X, elas utilizam principalmente a via glicolítica, tá? Como um processo aí de fornecimento de energia. E as fibras do tipo 2A, elas utilizam as vias glicolítica e oxidativa. Então, por isso também são consideradas fibras intermediárias. E aqui falando um pouco sobre as corridas, como eu disse, se eu tenho uma ativação rápida, uma contração rápida e exige uma resposta mais veloz do músculo, eu utilizo predominantemente as fibras do tipo 2. Se eu estou fazendo uma prática onde eu vou ter maior duração, maior resistência, eu utilizo uma fibra que tem a contração mais lenta, que é a fibra do tipo 1. É importante salientar também que, por mais que eu haja predominância de um tipo de fibra ou de outro, seja do tipo 1 ou do tipo 2, no grupo muscular, o nosso músculo ele é composto pelos três tipos de fibra, tá? Então, o que acontece é que eu posso ter determinados tipos de treinamento, determinados tipos de pessoas e atletas, uma predominância de tipo de fibras. Se a minha prática exige que eu tenha mais velocidade, uma resposta mais ágil, então eu tenho uma concentração maior de fibra do tipo 2. Mas também possui nesse mesmo grupo muscular fibra do tipo 1 e do tipo 2A ou BX, certo? Então, no futebol, o que acontece no futebol? O futebol, ele é uma prática que a gente precisa sempre estar alternando, né, os períodos de corrida, de caminhada, de agilidade, de agarrar, de parar. Então, essa combinação, ela deve ser repetida por toda a partida, né? E onde vai acontecer a predominância aí, então, das fibras, né? No tipo de posição onde o jogador atua. Se, por exemplo, esse jogador, todos os jogadores precisam estar ali durante é, todo o jogo, correndo de um lado para o outro, e considerando que a gente tem uma duração de 90 minutos, é um tempo relativamente grande. Então, a gente tem a predominância aí de fibra do tipo 1, tá? Agora, exercícios que estejam mais voltados num tempo de recuperação mais curto, que precisem saltar, agarrar, realizar arranques, né? Na posição de goleiro, por exemplo, a gente precisa, né, segurar a bola rapidamente, transferir para o outro, tem mais agilidade, a gente tem fibra do tipo 2. Recapitulando, eu tenho então um jogador que trabalha em uma posição onde ele vai percorrer maiores distâncias entre um lado e o outro do campo, esse jogador, ele ativa e tem uma composição maior de fibra do tipo 1, que é uma fibra de lenta fadiga e lenta contração. Jogadores, por exemplo, o goleiro, que precisam agarrar, pular, correr, transferir a bola rapidamente, ele vai ter predominância de fibra do tipo 2. O que é importante entender também que os diferentes tipos de treinamento para cada posição vai variar de acordo com a posição do jogador, porque a gente vai estimular uma posição, uma transformação maior e a ativação maior de fibras,
tanto do tipo um quanto do tipo 2, dependendo da proposta e da posição daquele jogador. Se eu tenho um jogador que precise ser mais ágil, seja mais é, veloz, então eu vou trabalhar exercícios que vão desenvolver as fibras do tipo 2. Jogadores que vão trabalhar mais duração, mais corrida, por mais tempo, a gente vai desenvolver treinamentos que utilizem fibras do tipo um, ok? Então, a gente pode classificar os dois grupos de acordo com o tipo de fibra dominante, que vai determinar a capacidade atlética. Por isso, alguns conseguem ter mais resistência e outros mais velocidade. Então, quanto mais resistência eu trabalho, então mais fibras do tipo um estão presentes no meu grupo muscular. E quanto mais velocidade a gente trabalha, por exemplo, os atacantes, a gente tem fibras do tipo 2. Então, é importante a gente lembrar que a gente pode desenvolver e variar o método de treinamento de acordo com a nossa proposta, com o nosso objetivo para cada pessoa, tá? E é importante considerar também as características genéticas, tá? Porque por mais que a gente tenha um método de treinamento que vai desenvolver um ou outro tipo de fibra, os fatores genéticos também precisam ser considerados nesse caso, tá? E a combinação de diferentes fibras de muscular é fundamental para o desempenho esportivo, uma vez que, como eu disse, o nosso músculo é composto não apenas por um tipo de fibra, mas sim pelos dois, três tipos de fibras que eu mencionei, as fibras do tipo um, 2 e 2B ou 2X. Certo? Então, acho que foi isso. Espero que tenha ficado claro as informações que eu passei aqui para vocês. E muito obrigado. A gente se vê na próxima. Até mais.